Esperando aqui um pouquinho, ver o pessoal que vai chegar para a gente dar início aqui em mais essa live. Vamos falar do mesmo assunto, vamos continuar aí falando de relacionamentos, né? Muito bom. Relacionamento é uma coisa que não tem jeito de fugir, né? A gente se relaciona com amigos, com parentes, na escola, no trabalho, mas eu gosto mesmo de trazer o assunto aqui mais propriamente dito com relacionamentos amorosos. Não que eu esteja me especializando nessa área, ou que eu queira me especializar nessa área, mas é realmente trazer aqui, abordar alguns temas, né, para que a gente possa discutir, que a gente possa conversar aqui, trazendo a minha opinião, claro. Eu trago a minha opinião e faço aqui um alerta para a gente refletir a respeito, né? Então, o título de hoje, eu trago a responsabilidade afetiva. Eu trago para a gente refletir aqui como é que nós estamos, agindo, como é que nós estamos nos comportando dentro das relações, principalmente das relações afetivas, tá? Não que o assunto se esgote, não que eu vá aqui estender até o fim a minha opinião ou o meu ponto de vista, mas sim trazer um pouco de cada coisa para que a gente possa ir alimentando e plantando essa semente, e às vezes uma dica aqui, uma observação ali, a gente acaba ajudando muita gente, né? Muitas pessoas. Então eu vou continuar falando de relacionamentos amorosos. Pois é. Então são muitos aspectos que influenciam ter um bom ou ter um mau relacionamento, concorda? Claro, tem vários aspectos, tem várias situações que você pode abordar. Mas a gente está sempre procurando ser correto, agir de forma transparente, com clareza, principalmente nos momentos tensos. Mas nem sempre é assim que acontece. O comportamento de cada pessoa reflete experiências e o aprendizado que tiveram lá atrás, onde a infância era uma determinante para a construção de um adulto mirim ou de um adulto com maturidade. Pais severos, por exemplo, eu sempre falo isso, podem gerar filhos inseguros e medrosos. Pais superprotetores podem gerar adultos imbecis. Claro, eu não estou aqui trazendo nenhum dedo, tá? Não estou aqui fazendo julgamento. Isso são observações, né? Porque esses pais superprotetores, eles não permitem que os filhos enfrentem as adversidades e aprendam a enxergar o mundo como ele realmente é. E o mundo não está lá nada fácil, né? Quanto mais a gente experimentar as adversidades, mais nos fortalecemos. Então, mimar demais pode gerar filhos frágeis, sim, filhos deslocados, filhos incapazes de lidar com as frustrações. E aí o problema aparece lá na frente, lá no futuro, né? Quando cresce, e deixando aí uma geração de adultos problemáticos, egoístas, autocentrados, né? Incapazes de respeitar regras e limites, porque às vezes a criança, a pessoa muito mimada, né? Ela fica cheia de querer, então elas ficam despreparadas para lidar com as frustrações.
Então imagine num relacionamento amoroso onde o parceiro não faz o papel de pai nem de mãe, né? Acabou a mamata, não tem mais pai e mãe para ficar ali passando a mãozinha na cabeça. Agora é o mundo, saiu para a vida adulta, né? Seja bem-vindo à Terra. Então, onde havia aquelas concessões e muitos sims para todas as reivindicações de uma criança birrenta, né, que se joga no chão, que grita e esperneia até conseguir o que quer, isso não existe mais, acabou, finished. Agora vamos à vida real. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Em que tipo de adulto você se transformou? Você ainda age como criança birrenta, que precisa ser acalmada com um presentinho, um carinho, um gesto de amor? Será que você se enquadra no perfil daqueles que generalizam que todo homem não presta, que a mulher é incompreendida? Hein? Eu estou falando com você. Não adianta fazer essa cara aí para mim, tá? Esse papo aqui, ele é aberto, ele é tranquilo. Você é do tipo de adulto que se preocupa mais em chamar a atenção com roupas de grife, celulares de última geração. Porque tem gente que é assim, precisa chamar a atenção de alguma forma, né? Agora, o pior é saber se você culpa seu parceiro por tudo, depende dele para se motivar, não admite as próprias falhas. Como é que está essa relação aí com você? Você está sendo mais mirim ou você está sendo mais madura nesta relação que você tem hoje? Ou que possa ter futuramente, né? Pois é, gente. Eu não sei se a carapuça aqui vai servir para alguns, mas quero deixar claro que a minha intenção não é apontar o dedo. Eu sempre falo isso, mas sim refletir se nós não estamos comendo a bolacha alheia e culpando ainda o outro. Então, refletir que talvez as coisas não sejam exatamente como nós pensamos. Por isso, eu quero te convidar a conversar mais, ser mais leve quanto às decepções do passado. O que passou, passou, e o amor continua, as relações continuam. Tá? Não vamos não vamos trazer as mercadorias do passado, né? As mercadorias do passado, não sei se você me entendeu, e abrir os pacotes toda vez que acontece alguma coisa que te desagrada. Eu gosto de lembrar que o respeito, a verdade e o amor se multiplicam quando você divide. Talvez eu queira te cutucar, talvez eu queira aqui te instigar um pouquinho para ver se a criança que ainda não tem maturidade para fazer escolhas e o adulto que já andou, já ralou, bateu a cabeça várias vezes, continuam agindo iguais, porque criaram uma couraça protetora. E é claro, eles criam essa couraça para lidar com as adversidades, principalmente nas relações amorosas. Eles não querem ser feridos. Tá? Que coisa mais brega do que um adulto se comportando como uma criança emburrada? Você já viu disso? Querendo tudo no seu tempo, do seu jeito, senão fica enfesado, sai bater na porta. Conhece alguém assim? Então, gente, é difícil, né? Como é, né? A coisa é hard. Mas, de um lado, vamos entender isso aqui, né? De um lado, a mulher fala que o homem é tudo igual, né? Que é frio, insensível, os homens são imaturos, a mulher é muito mais madura do que o homem. Eu não discordo de nada disso, né? Aqui nós estamos trazendo assuntos para serem discutidos. Então, os homens também, eles reclamam, que são acusados, né? Além do caso, eles reclamam que são acusados de não entenderem as mulheres, porque só elas são pessoas expertas para relacionamento, são compreensivas, se preocupam, amam e são compassivas. Pelo porte físico do homem, eu até concordo, né?
que ele é mais bruto, que ele é mais imediatista, mais agressivo do que a mulher. Claro, isso aí faz parte até da constituição física. Mas essa briga onde o homem agride e a mulher é a vítima, não estou aqui me limitando, tá? Isso aqui é só mexendo aqui na ponta do iceberg. Isso aí ainda dá muito pano para manga, a gente sabe disso, inclusive se a gente for trazer aqui as questões legais, né, as questões jurídicas. Mas o que eu quero dizer para você é num nível mais baixo, né? Porque ninguém nasce pronto para conduzir o amor, principalmente nascer com carimbo, aonde o sujeito nasce e bate lá o carimbo. Esse aqui é sábio, pá, esse aqui não é. Por quê? Porque a sabedoria nas relações é a chave. Quanto mais sábio você estiver na relação, usar a sabedoria na relação, esta é a chave. O valor da vida amorosa está na sua sabedoria de conduzir as relações. E para que isso aconteça, a maturidade talvez seja o ingrediente mais importante. Não só esse, mas um dos mais importantes. Falar o que sente com clareza, isso faz parte desse processo de maturidade. O amadurecimento, claro, ele vem com o tempo, com as experiências e as correções, né, que precisam ser feitas. Porque não adianta você ter um entendimento, não fazer as correções, não ter a maturidade para enfrentar a necessidade de fazer essas correções. Então, quando você se cala, principalmente você mulher, se cala de posturas desrespeitosas, por medo da solidão, por medo de perder a amizade de alguém ou o carinho da família, é um dos maiores erros que você comete contra si mesma. Pensa nisso. Qualquer postura abusiva, em qualquer nível, seja te inferiorizando, te pondo para baixo, não funciona, não funciona. É mais racional pontuar a postura do outro de maneira clara e sincera do que cair no erro de se calar por medo. Você vê que eu falo sempre aqui da questão do medo. Todo mundo fala, pô, você só fala de medo? Mas é o que as pessoas sentem. Nós não fazemos ou fazemos por medo. Tá? Então eu preciso bater muito nesse ponto. Você pode muito bem falar sobre a postura do outro de forma respeitosa. Você pode falar tudo o que você sente de uma maneira amigável, de uma maneira tranquila, de uma maneira que você vem com a bandeira branca, sem revidar, sem trocar farpas, e aí até desencadear agressões mais profundas, porque a gente vive ressuscitando o passado, né? A gente vai trazer situações de lá para poder discutir aqui hoje. Então, se alguém te desrespeita, você precisa ser clara, firme, mas repito, sem revidar para não gerar culpa depois, que aí fica pior, né? Agora, se você não faz isso, você corre um risco desnecessário de entrar num círculo vicioso e obsessivo de dependência, principalmente é uma dependência mútua até, daquele padrão de conflito. Tá? A gente sabe que algumas pessoas, para resolver um conflito, tem que ser no berro, gritando, ameaçando, gerando medo. Isso é errado. Isso é completamente errado. Se isso acontece com você, você precisa se posicionar, compreender que o outro não pode te tratar assim, não pode te responsabilizar pelos traumas da infância que ele teve. Isso aí é um problema dele. Se respeitar é manter seu poder nas mãos. Quantas vezes eu falo, pega o teu poder, mulher, você tem isso. Tá? Quando você está com o seu poder nas mãos, sua postura é outra. Ele te permite falar num tom de voz tranquilo, sem querer dar o troco, que o certo é pagar na mesma moeda. Se me ferir, eu firo também. Se me machucar, vai ter troco, né? Se gritar comigo, eu grito também. Onde é que a gente vai parar? Olho por olho agora? Lei de talião? Isso vira um vício e ambos vão pensar que faz parte, que casais brigam,
que relacionamento sem briga não é relacionamento. Tá certo isso, gente? Para com isso, isso é uma crença limitante. Tá? Ganhar no grito, para mim, significa que você tem dificuldades para lidar com as diferenças. E quer, através do grito, modificar a pessoa ali, na hora, naquele instante, como um cão raivoso que defende aí o seu osso. Tá? Quando o animal te encara, por exemplo, com aquele olhar agressivo, maligno, o que você sente? Você sente medo. É isso que a pessoa faz, te amedrontar, né? Através do grito, através de colocações pejorativas sobre você, críticas, né? Agora, mesmo que seja num nível subconsciente, ela age mesmo como se fosse um bicho de verdade, não é? Você às vezes já passou por isso. E sabe por que ela age assim? Por raiva, porque você não aprovou a atitude dela. Tá vendo? Por isso a pessoa não pode calar diante de uma situação de desrespeito. Guardar o sentimento que fica, porque você não gosta disso. Você não vai falar, faz mais, sabe? Desrespeita mais que eu amo isso. Não. Você fica com o sentimento ali. Vira culpa. E vai se transformar lá na frente em raiva e ódio. Ou mais raiva, né? Porque talvez você já esteja com raiva. Então, no fundo, o que ela quer é dizer que está lutando para ser uma boa pessoa, corrigindo seus erros e procurando acertar falhas para ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Mas que espera o mesmo do outro. Claro, é uma mão dupla. Isso tem que ser dito de forma transparente, de forma muito clara. Uma outra situação que eu considero assim bem complexa, para não dizer complicada, é a crítica. Crítica construtiva. Você acredita mesmo que existe crítica construtiva? Fala aí para mim, você acredita nisso? Para mim, gente, crítica é crítica e ponto final. Falar a verdade sobre os seus sentimentos, mesmo que sejam divergentes do parceiro, não é crítica nem conflito. É bom frisar isso. Agora, se a pessoa que critica tem uma opinião que é dela e não sua, já está dito. A opinião é dela. O processo é dela. Ela não conhece a sua história para querer te mudar ali na base da crítica, do grito, do menosprezo, do medo. Getúlio, eu conheço uma pessoa que precisa mudar seu comportamento. Ela é um porre, enfim. E se eu não falar para ela, ela nunca vai saber que ela está errada. Como é que eu faço? Pois é, esse é o ponto, é o outro lado da moeda. Uma coisa é você criticar por ela estar agindo daquela maneira. A outra é você mudar através da sua própria postura, através da sua doação, do cuidar, do se importar. Eu li um histórico de um bonsaísta amigo meu que lá atrás, quando ele nem entendia ainda de bonsai, só estava curioso, buscando, gostando do assunto, ele mal sabia o que era um bonsai. Ele decidiu levar uma planta que ele acho que comprou no supermercado, não me lembro agora, numa espécie de feira, onde ali tinha alguns bonsaístas que faziam a exposição de bonsai ali. E aí ele pensou, caramba, isso é uma oportunidade. Aqui eu converso com esses caras e de repente eles me dão lá algumas dicas. Só que antes de ir, ele comentou com um amigo dele. E aí o amigo dele falou, olha, se tiver um bonsaísta lá que esteja afim de te dar uma opinião, você terá uma opinião. Mas se tiver 100 bonsaístas, serão 100 opiniões diferentes. Eu vou te dar um conselho. Faça o que te agrada. O bonsai é seu. Ou seja, perceba que ele trouxe a responsabilidade
para ele, né? Por mais que ele ouvisse ali uma opinião ou 100 opiniões, a responsabilidade desse bonsai ficar bonito, perfeito, é dele. Então, cada um de nós temos características próprias. E às vezes seguir determinadas regras nos obriga a ser perfeitos. Só que ninguém é. Ninguém é perfeito a ponto de fazer você mudar, que não respeita seu tempo, suas características e principalmente, né, sua vontade. O importante é não tolerar o desrespeito, porém, você também não pode desrespeitar o outro. É preciso sempre olhar os dois lados. Se a pessoa não quiser ficar com você, porque você se trata com respeito, dê graças a Deus, caramba. Dê graças a Deus. Deixa a pessoa embora, sabe? Deixa a fila andar. É sempre bom aqui a gente lembrar que o problema que a pessoa tem com você é dela, não é seu. Deixa ele embora, sabe? Você tem que criar uma energia de atração de como você é. Se você tem medo, se você quer uma pessoa porque tem medo da solidão, você vai encontrar pessoas que vão te fazer muito mais solitária do que você já é. Essa é a lei da atração. Essa coisa de achar que não pode se posicionar porque é com marido, é família, é um amigo importante, antigo, né? E ainda acima disso, pensar que eles têm liberdade para falar o que quiserem, eu acho que não é bem assim não, gente. Tá? Eu sempre me posicionei com a minha família, minha mãe, meu pai, amigos, enfim. Tá? Por quê? Porque a gente pode falar, você pode falar, sempre com respeito e não praticando bullying ou gerando dívidas, né? Porque muitas vezes um gera bullying e o outro gera dívidas. Por quê? Eu chamo isso das dívidas de amor, né? Que, aliás, essa coisa de gerar dívidas é um outro ponto-chave nos relacionamentos. Tá? A pessoa faz tudo na relação como uma espécie de investimento, esperando que no futuro, né, ela vai ter uma troca, ela vai ter ali um pagamento pela dedicação dela, uma espécie de prêmio pela dedicação dela. Sim, eu concordo que a relação é um investimento, mas um investimento em si mesmo, em prol do casal. Cada um vai investir no seu próprio sucesso de desenvolvimento e apoiar, se puder, e sempre atento a isso, o desenvolvimento do outro. Porque às vezes você pode puxar o outro. Se você encontrou algo esclarecedor, comenta com o outro, traga isso para o casal. Porque o que interessa aqui é o bem-estar da relação, principalmente desse nosso assunto que eu estou falando aqui das relações amorosas, né? Tem gente que não apoia. Ele quer que o parceiro mude, se molde do seu jeito, como ele quer que seja, né? Só que esse comportamento, ele não começa agora, não. Às vezes a gente fala assim, a pessoa mudou, depois que eu casei mudou. Não, ele não começa agora. Não é assim, não. Ele começa lá no início da relação, quando você espera que o outro te dê atenção, quando você espera que te dê carinho e esteja ali sempre presente. Só que aí, com o tempo, né, a pessoa não dá. E aí, se a pessoa não dá, você continua na relação fazendo tudo o que o outro quer para ver se ela muda, com medo de ficar sozinha. Então você trata bem, faz a comidinha na hora, né, faz tudo certinho. Não tem nada errado aqui. A questão é você entender se você está fazendo isso por doação ou se você está fazendo isso por cobrança. Porque esse tipo de doação não é saudável para a relação quando ela traz a cobrança, né? Você está investindo em uma conta e muitas vezes para jogar na cara do outro, né, quando for preciso, principalmente assim, caso, né, ocorra uma separação. Aí vem todo podre, né? Vem aquela sensação, não sei se você já ouviu pessoas falando isso, eu investi os melhores anos da minha vida em você,
e é assim que você me paga. Mentira! Você viveu do seu jeito, você viveu do jeito que você quis. Se lá no início a pessoa não era do jeito que você esperava, não, mas ele vai mudar depois de casar, eu vou botar ele na linha, tá? Por que você não caiu fora? Porque não se fez respeitar. Você achou que você poderia mudar o outro. E você não sabe, a gente não consegue mudar o outro. Você não se fez respeitar, né? O que deveria se respeitar, e que fosse procurar outra pessoa, alguém que realmente tivesse mais afinidade com você. Ninguém deve nada para ninguém. As pessoas vivem como sabem, como aprenderam. Não adianta cobrar uma fatura que não tem como ser paga. Pensa nisso aí. Vamos refletir sobre isso. Agora, precisamos também pensar que cada um viveu a relação, as relações anteriores, conforme a sua sabedoria ou falta dela. Por isso eu estou trazendo aqui também essa questão da maturidade. A maturidade é uma prova de sabedoria, né? Então, se você fez isso, você errou. Mas também não é para você ficar aí se culpando, né? Ou culpar os outros por aquilo que você fez, porque você não sabia como agir naquele momento. Você também está em evolução, você está crescendo, você está aprendendo. Agora, não tem mais jeito. Agora é reconhecer isso e providenciar as mudanças. É mais sábio agora se perdoar, se corrigir e aprender daqui para frente, concorda? Não vai ficar quieta aí esperando o outro estrupício para ficar do mesmo jeito. Eu não vejo nenhum problema, portanto, da gente colocar as falhas do outro numa discussão, desde que não haja julgamento, tá? O problema é você jogar o boleto na cara como se fosse uma credora dos anos de vida que você dedicou, porque assim você quis. Se comeu a carne, tem que roer o osso. É balela, isso é uma piada, porque ninguém vai devolver seu esforço, ninguém vai devolver sua dedicação, ou sua juventude, ou o amor que você ofertou. Isso não está certo, você deu porque você quis. Então, o que eu estou chamando aqui nesses aspectos importantes é para ver como você está se portando, como é o seu comportamento em relação a isso que nós estamos falando. Quando você cuida demais, quando você se doa demais, se dedica demais, o que acontece? Você desaparece no outro. Fica invisível na relação. Como é que você quer que o outro te veja se você vive ele, se você vive por ele? Pense nisso. Quer ver outra coisa importante? Aceitar interferências. Quantas vezes a pessoa fala de sonhos, objetivos, e depois que arruma um namorado ou casa com alguém, desiste de tudo porque o outro muitas vezes não aceita. E fala que é por causa... Inventa desculpa. Se casou, por causa dos filhos. Porque agora eu preciso trabalhar mais. Porque agora não tem mais tempo. Se tem um objetivo diferente do seu, não precisa te chamar de louca, que o sonho é impossível. Você vive sonhando no mundo da lua. Isso pode ser um sinal de insegurança, de ciúme do parceiro. Quando eu falo parceiro, é claro, eu estou falando dos dois, né? Porque tanto o homem quanto a mulher vivem essas situações. Eu não quero que você trabalhe fora porque os homens vão dar em cima de você. É o que mais a gente ouve. Não, você vai trabalhar fora, não. A homaiada lá vai dar em cima de você. Não aceito isso, tá? Não. Você não vai aceitar esse emprego aí porque precisa viajar, né? Você vai ter que ir para outras cidades, às vezes até para outros países. Onde é que eu vou ficar nessa aí? Onde é que o tio aqui vai ficar? Olha, gente, ninguém tem o direito de impedir o sonho de ninguém. Isso é errado. Inclusive, não é bom nem energeticamente. Vocês sabem do meu conhecimento com essa parte energética, essa parte da espiritualidade.
Porque quando você interfere aí, você cria um karma. Quando você, ao interferir nessa decisão do outro, você está criando um karma. Você está se metendo no sonho de outra pessoa. O sonho é dela, como o problema também é dela. Então, se o seu sonho é morar no exterior e isso levar o outro para longe da relação, e às vezes até se separar, é porque o sonho está na essência da pessoa, era inevitável. Se você não concorda com o sonho do outro, é direito seu dizer, olha, eu não aceito sua decisão porque eu tenho ideais também, são diferentes dos seus. Eu vislumbro outras oportunidades. Eu quero fazer tal coisa por isso. Expõe. Porque se há compreensão, quem sabe até o parceiro, a parceira, pode ir com você ou esperar o momento certo para fazer esse reencontro. Mas nunca impedir que você realize seus sonhos. Isso está errado. Isso não aceite. Não aceite isso de ninguém. Tá? Então, por quê? Porque essa é uma atitude madura. Cada pessoa tem o direito de quebrar a cara, você não acha? Seja em qualquer situação, em qualquer coisa que ela queira fazer. Mesmo se você souber que aquilo que a pessoa quer fazer não vai dar certo, né? Porque você um dia fez, não deu certo. Mas peraí, gente. Os tempos mudaram, sabe? Lá atrás, você pode ter falido lá porque você tinha uma empresa e agora você não pode sugerir que ninguém abra, sabe? Fica com esse trauma aí. Não. A pessoa tem, sim, o direito de quebrar a cara. Ninguém pode interferir porque quebrar a cara faz parte do aprendizado dela. Não dá para mexer nisso aí, tá? E aí, para a gente finalizar, não aceite invasões na relação. Uma coisa é interferência, outra coisa é invasão, né? Parece igual, mas não é. Não deixe que as pessoas invadam o seu relacionamento dizendo o que deve ou não fazer, a não ser que você peça a opinião delas. Aí é diferente, né? Mas pior do que isso, esse é o meu ponto de vista, pior do que isso é quando você conscientemente se sente responsável em acolher os karmas familiares. Olha, criatura de Deus, você casou com seu parceiro, com a sua parceira. Você não casou com a família dele ou dela, tá? Você não tem que ficar ali esgotando o seu tempo e energia pela família da pessoa, porque foi ela que gerou os próprios problemas que lá estão. Claro, se você pode e quer fazer alguma coisa pela família do outro, desde que não seja por obrigação, sim por mera gentileza, ou até porque você tem afeto, você tem bem-querer pelos familiares, tudo bem, corretíssimo, isso é gentileza. E gentileza cabe em qualquer lugar, né? A gente sabe. Gentileza é muito bom. Gentileza gera gentileza. Educação gera educação. Então, o que ninguém deve é se sentir obrigado a ter que ajudar, ter que acolher a família do parceiro, da parceira por cobrança do parceiro ou da parceira, né? Ou deixar que outros fatores externos invadam a sua relação. Então, é um ponto aqui que eu gostaria muito de refletir. Enfim, gente, pessoas imaturas não reconhecem facilmente que cometem erros. Eu sei disso, eu sou terapeuta, tá? Principalmente pelo fato delas sempre culparem os outros pelos seus próprios erros e decepções. São os traumas que a gente vai trazendo. E aí nós vamos lotando aí as salas de terapia. Isso para mim é muito bom, né? Claro. Agora, pessoas maduras não. Pessoas maduras pedem desculpas, admitem que erraram e tentam mudar seu comportamento, pois escolhem a maturidade para construir uma relação forte e equilibrada. Por isso, não esqueça,
Fale com clareza seus sentimentos. Não tenha medo de expor seus sentimentos. Não critique. Por mais que você esteja certa, que você esteja certo, não critique. Exponha numa conversa mansa, suave, tá? Não crie dívidas de amor, porque ninguém vai te pagar. Essa conta não existe. Se você doou a sua juventude para alguém, esquece, já era, tá? Não aceite interferências nem invasões na sua relação amorosa, porque ninguém paga as tuas contas, tá? E mesmo se pagasse, a vida é sua, né? Então você tem que respeitar as consequências que podem vir por aí. Então é isso. Eu espero ter esclarecido esses aspectos. É bom para a gente refletir, né, como nós estamos nos posicionando e nos comportando nas nossas relações, na verdade. É legal a gente, de vez em quando, falar assim, puxa vida, eu fui muito mirim ali, né? Eu gritei, eu estava nervoso, tal, mas não justifica eu estava nervoso, eu estava preocupado. Eu sou campeão disso, eu vivo pedindo desculpa, vivo pedindo perdão, sabe? Porque a vida machuca, né? A vida choca, e às vezes a irritação, a própria atuação que você tem com as coisas, né? Principalmente morando em São Paulo, imagina. Às vezes a gente perde um pouco a paciência, grita no trânsito, mas não é nada bom, não é saudável. Agora, quando a gente vai para a relação de amor, não, a gente tem que entender, claro, os dois se pensarem da mesma forma, né? Que é uma mão dupla. Eu posso expor, como a outra pessoa também pode expor. Então, é sempre bom a gente dar essa movimentada, essa reflexão na relação, né? Para que você não caia aí na estagnação. Mas isso tem que partir de nós mesmos, mudar a nós mesmos, porque esse é o primeiro passo, né? Gente, olha, se você está gostando das minhas lives, eu peço a gentileza, o carinho de compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse bate-papo, e quem sabe, né, sem aqui querer ser arrogante, talvez até já sendo, ajudar alguém com esses esclarecimentos. É um papo, como você vê, bem tranquilo. Eu não fico aprofundando, eu não fico rebuscando coisas para falar que eu estudei o livro tal, que eu estou fazendo referências a tal professor ou aquele gênio da humanidade, né? Então, quem sabe a gente possa ajudar com essa simplicidade, a gente nunca sabe, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, agradeço muito vocês que entram, que têm essa atenção comigo, esse carinho comigo, que dispõem esse tempo para me ouvir, né? E às vezes eu edito esse assunto e coloco também no YouTube. Aí as pessoas que às vezes não conseguiram assistir a live, elas podem depois recorrer ao YouTube, ou você indicar também que você pode me encontrar no YouTube, ok? Beijão para todos e lembra, até quinta-feira que vem. Quinta-feira eu tô de volta nesse mesmo horário, tá bom? Aguardo você aqui.